Abra sua Bíblia no texto que se encontra no livro de Daniel, capítulo de número 9, versículos de 1 a 19. Daniel, capítulo de número 9. Dario, filho de Xerxes, do país da Média, era rei da Babilônia. No primeiro ano do seu reinado, eu estava estudando os livros sagrados e pensando nos 70 anos que Jerusalém ficaria arrasada, de acordo com o que o Senhor Deus tinha dito ao profeta Jeremias. Em sinal de tristeza, eu vesti uma roupa feita de pano grosseiro, sentei-me sobre cinzas, deixei de comer e orei com fervor ao Senhor Deus, fazendo-lhe pedidos e súplicas. Orei ao Senhor meu Deus e fiz a seguinte confissão: Senhor Deus, Tu és grande e poderoso, Tu guardas a aliança que fizeste com os que te amam e obedecem aos Teus mandamentos e sempre lhes dá provas do Teu amor. Nós temos cometido pecados e maldades, fizemos coisas más e nos revoltamos contra Ti. Desobedecemos às Tuas leis e aos Teus mandamentos. Não demos atenção aos Teus servos, os profetas, que falaram em Teu nome aos nossos reis, aos nossos líderes, aos nossos antepassados, sim, a todo o povo de Israel. Tu, ó Senhor, és sempre justo, mas agora sentimos vergonha, nós, o Teu povo, tanto os que vivem na Judéia e em Jerusalém, como os que Tu espalhaste pelos países de perto e de longe. Tu fizeste isso porque eles se revoltaram contra Ti. Os nossos reis, os nossos líderes, os nossos antepassados, todos nós temos pecado contra Ti, ó Senhor, e por isso estamos envergonhados, mas Tu és misericordioso e estás pronto para nos perdoar, mesmo quando nos revoltamos contra Ti. Obrigado, meu Deus, pela Tua palavra. Ajuda-nos no tempo que temos para levarmos a Tua mensagem, o desejo do Teu coração aos Teus filhos aqui esta noite, em nome de Jesus, amém. Uma das perguntas mais frequentes que nós ouvimos é a seguinte: pastor, se Deus já decretou todas as coisas, se Deus já sabe de antemão todas as coisas, vale a pena o povo de Deus ser despertado para a oração? Vale a pena gastarmos tempo buscando ao Senhor, já que Ele é o Senhor dos decretos e tudo que Ele decreta acontece? Será que vale a pena nós orarmos? Queridos, esta resposta quem vai dar a você é a própria Bíblia Sagrada, a própria Bíblia que vai nos responder acerca dessa questão. A Bíblia tem muito a nos ensinar sobre estas questões. Por exemplo, Jonas foi chamado por Deus para pregar sobre a destruição. Jonas foi enviado para Nínive para anunciar. Era uma mensagem de juízo, era uma mensagem que dizia que Deus iria destruir aquela cidade por causa dos seus muitos pecados. E sabe o que aconteceu? A Bíblia Sagrada diz que quando o povo ouviu a mensagem do Jonas, aquele que foi engolido pelo grande peixe, exatamente esse mesmo. A Bíblia diz que quando ele terminou a mensagem, ele subiu para um monte próximo da cidade e ficou de lá esperando os raios caírem e o povo serem todos queimados, fulminados. Só que a mensagem de Deus surte efeito nos corações. Jonas esqueceu que a palavra de Deus ela é viva, e mesmo uma mensagem de juízo, com a ação do Espírito Santo na vida daqueles corações, poderia sim haver uma mudança, e houve. A Bíblia Sagrada diz que toda a cidade tomou uma decisão de arrependimento, de se voltar para Deus com sacos e cinzas e choro e lágrimas. O rei decretou um jejum geral, nem os animais foram poupados, até os animais jejuaram. Sabe o que aconteceu, meus irmãos? Deus mudou de ideia. Olha que bênção, aleluia. Deus mudou de ideia.
quando o povo se voltou para ele a clamar e a pedir misericórdia, Deus mudou de ideia e retardou o juízo. E o juízo que viria naqueles dias só veio 100 anos depois, ou seja, 2 gerações de 40 anos depois. Que fantástico! Quer dizer então que a oração pode mudar decretos de Deus? Aleluia! Vocês se lembram de Abraão? Abraão, conhecido por todos da época como amigo de Deus. Mas não era Abraão que vivia se gabando disso, não. Era Deus que falava: eu sou amigo do Abraão. As pessoas vão te conhecer, Abraão, porque eu vou dizer para todo mundo que eu sou seu amigo. Aleluia! Pois então, a Bíblia diz que Deus decidiu mandar um juízo sobre aquelas 2 cidades, Sodoma e Gomorra. Mas antes, Deus comentou com os seus... o Filho e o Espírito e com os anjos: eu não posso fazer nada sem falar com meu amigo. E ele foi falar com Abraão, e a Bíblia Sagrada diz que Abraão, com o coração cheio de amor, começou a interpelar o Senhor: Senhor, tu vais destruir aquelas cidades, mesmo se lá estiverem justos? É possível que hajam justos lá naquele grupo enorme de pessoas, mas será que há justos lá, Abraão? Como se Deus não soubesse. E Abraão falou assim: e se houver 50 justos, será que tu vais destruir a cidade com aqueles 50? E Deus falou: não, se tiver 50, por amor aos 50 eu poupo todos os demais. E aí ele foi falando: mas e se não tiver 50, e se tiver 40? E se não tiver 40, se tiver só 30? E se não tiver 30, tiver só 20? E se não tiver 20, tiver só 10? E Deus falou: se tiver 10, por amor aos 10, eu poupo todas as cidades. Isso tudo foi feito em oração, irmãos. Era Abraão suplicando: Senhor, eu não quero te perturbar, eu não quero ser uma pessoa que me intrometa na sua vida, nos teus desígnios, Deus, mas e se tiver só 10? Abraão falando com Deus. A oração de Abraão mudando os propósitos de Deus. É que lá não havia nem 10, só tinha a família do Ló, ele, a esposa, as 2 filhas e os famigerados 2 genros que não deram a menor para ele quando ele foi anunciar a destruição. Irmãos, nós começamos a entender que a oração do justo, como diz Tiago, vale muito em seus efeitos. Que quando o justo ora aqui, Deus pode sim mudar o seu decreto, pode sim transformar a sua maneira de agir por causa da oração do justo. Você se lembra do dia do Pentecoste? A Bíblia Sagrada nos fala em Joel, capítulo 2, já prenunciando esse momento. Joel viveu mais de 500 anos antes do Senhor Jesus, e ele prenunciou, ele profetizou o derramar do Espírito Santo. O próprio apóstolo Pedro, quando as pessoas começam a questioná-lo acerca do que estava acontecendo, daquele mover de Deus lá no cenáculo, com 120 pessoas sendo tocadas pelo poder do Espírito Santo, e as pessoas começaram a interrogar o Pedro, e o Pedro disse: olha, o que está acontecendo aqui foi o que o profeta Joel falou, o Espírito Santo chegou. Agora, o interessante nesse texto é que quando o Joel faz a promessa, que quando Jesus repete essa promessa, e agora quem está falando é o dono, é o que manda, é o Deus, o Todo-Poderoso. Ele disse: eu vou enviar um outro Consolador, eu vou enviar o meu Espírito. Então é o próprio Deus que está assumindo esse compromisso. Os discípulos poderiam ficar assim: então tá bom, a gente vai ficar aguardando. E aí cada um ia voltar para sua casa, fazer o que tinha que fazer, um comer, outro beber, o outro casar, o outro casar o filho e a filha, vender, comprar e tocar a vida e esperar a promessa se cumprir. Mas não, irmãos, quando a promessa está para se cumprir, há um mover de Deus no coração das pessoas. E Jesus falou para eles assim: fique em Jerusalém, ficai em Jerusalém e fiquem lá esperando até que do alto sejam revestidos do poder. Eles foram para o cenáculo, ficaram lá brincando de amarelinha, jogando, como é o nome desse jogo? Buraco, jogando carta, e bebendo vinho. Não, foram clamar ao Senhor, foram pedir: Senhor, tu fizeste uma promessa, nós estamos aqui esperando. Sabe o que aconteceu, meus irmãos? Aleluia. Eles oraram o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto dia. Eram mais de 300 e mais de 500 pessoas quando o Senhor Jesus fez essa promessa.
Eu acredito que, a princípio, todos correram para lá e começaram a clamar. Mas depois cada um foi saindo para viver a sua vida, para tocar a sua vida. O fato é que quando o Espírito chegou, só tinha 120. A Bíblia diz que todos os que estavam naquele lugar foram totalmente revestidos do poder e cumpriu-se a promessa do Senhor. Nós estamos respondendo a pergunta: vale a pena continuar orando, mesmo sabendo que o Deus dos decretos já decretou? Lógico que vale. Lógico que vale, porque Ele muda, Ele pode mudar os decretos, por causa da minha e por causa da sua oração. Ele pode acelerar os processos, por causa da minha e por causa da sua oração. Foi exatamente isso que aconteceu aqui nesse texto. A Bíblia Sagrada diz que Daniel, lendo o livro de Jeremias, ele descobriu que o tempo da libertação do povo de Deus estava próximo. Que Jeremias havia profetizado, palavra do Senhor, que o povo iria ficar cativo em Babilônia por 70 anos. E eles já estavam lá há 68 anos. Ou seja, faltavam 2 anos apenas para o cumprimento de uma das maiores profecias da Bíblia Sagrada acerca do seu povo que estava em cativo lá nas terras de Babilônia, agora debaixo do poder dos medos e dos persas. Então o que é que ele fez? Fez festa? Chamou o povo para comemorar? Não. Ele começou a perceber que o povo não estava nem aí. Ele descobriu que o povo estava com seu coração preso aos processos babilônicos. Mais de 60 anos já havia passado. O povo se acostumou com a Babilônia, com seus costumes, com a sua cultura, com as suas multidões de deuses, com seus pecados, com as suas malignidades. O povo se acostumou, e muitos deles estavam em dúvida se por acaso esta profecia se cumprisse, se eles deixariam seus negócios, deixariam suas terras, porque eles haviam prosperado, Deus os havia abençoado na terra da Babilônia. Só que eles tinham se esquecido de que Deus tinha uma promessa com eles. Assim como Deus tem uma promessa com a igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós vivemos no planeta Terra, mas nós não somos daqui. Nós pertencemos a outra linhagem. Nós fomos transformados pelo poder do sangue de Jesus. Agora o nosso alvo é caminhar para a Canaã celestial. O problema é que nós ficamos presos, estamos absorvidos pelos processos desse planeta, desse mundo, do Brasil, do Rio de Janeiro. E isso está estabilizando-nos de forma que muitos pensam e se esquecem da promessa que o Senhor Jesus fez. E qual é a promessa que Jesus fez? Aleluia, eu vou voltar. Capítulo 14 do Evangelho de João: creio em Deus, mas creio também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, e se eu não dissesse isso, eu não iria. Mas eu estou dizendo e eu vou para lá preparar lugar para vocês. Para onde quer que eu esteja, vocês também possam estar comigo. Virei outra vez. A promessa do Senhor Jesus está próxima para se cumprir. Talvez Ele venha esta noite, esta semana, este mês. Eu não sei quanto tempo falta. Quando Daniel percebeu que a promessa estava próxima, mas que o povo estava disperso, com seu coração distante de Deus, o que ele fez? Ele voltou-se para a oração. No capítulo 10, ele toma uma decisão fantástica. Qual é a decisão que ele toma, pastor? Depois você vai abrir o capítulo 10 e você vai ler. Ele colocou no seu coração o objetivo de buscar a Deus durante 21 dias, 3 semanas. E o texto diz que ele era um primeiro-ministro, um indivíduo gabaritado, já tinha subsistido a 3 impérios. Primeiro Nabucodonosor, e agora o império dos medos e dos persas, que tinham 2 reis, o rei Dario, depois o Ciro. Ele já não tem mais 14 anos quando ele chegou na Babilônia. Ele já tem 82 anos. Já tinha vivido todos os processos com 82 anos.
ele percebe que o povo está disperso, e ele coloca no coração o seguinte: eu preciso falar com Deus, eu preciso orar a Deus, para que Ele mande um constrangimento, para que Ele mande um mover no coração do povo de Israel, para que eles saibam que eles não são desse lugar, que eles não são da Babilônia, que eles precisam voltar para casa, para Jerusalém, porque Deus tem promessa para nós lá. Irmãos, não adiantava ele pedir ao rei para fazer leis, não adiantava ele subir em um parlamento ou em um palanque e falar ao povo. Existem coisas que só o Espírito Santo pode promover. Existem obras que só o Espírito Santo pode fazer, e é o que nós estamos esperando. Queridos, nós estamos vivendo os dias do arrebatamento. Pastor, eu ouço isso desde que eu era criança. Pois é, pois então, vou lhe dizer uma coisa: já se passaram 30, 40, 50 anos, estamos mais próximos. Se você ouve isso desde que era criança, então significa que nós já estamos 50 anos mais próximos, 40 anos mais próximos. Mas como é que o senhor afirma com tanta veemência os sinais? A gente olha para os acontecimentos. A Bíblia não diz a hora que Jesus vai voltar. Ele não marcou o momento certo, mas ele estabeleceu sinais. Sinais aqui no Brasil, sinais na Europa, sinais lá na terra de Israel. E ele disse: quando essas coisas começarem a acontecer. Que coisas, pastor? Quando o meu povo começar a se reunir, quando a figueira florescer. E ele estava se referindo a Israel. Israel completou no ano passado, no mês de maio, quantos anos? 70 anos de libertação, de retorno para a terra. Irmãos, quando eu descobri isso ano passado, eu vibrei no meu coração, porque eu falei assim: caramba, 70 anos, Israel não é mais uma criança, já é um adulto, já floresceu, a figueira está florida. Eu me lembrei do texto de Jesus anunciando lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 24: olhem para a figueira, quando ela estiver florida, é o tempo, pois Israel é nação majoritária, senhora de si, 70 anos de idade, florescendo. Estatística: nunca se voltou para Israel tanto judeu como nos nossos dias. O povo judeu que está espalhado por toda a terra estão regressando para Israel. Não é um êxodo, né? É um êxodo, posso chamar assim? Amém? Estão voltando todo mundo. Talvez você que não lê a Bíblia, você não sabe o que significa, mas nós que estamos lendo a Bíblia, a gente está percebendo o pecado abundando, a malignidade das pessoas, a ruindade. Nós nunca tivemos uma geração de pessoas tão resistente, tão contrárias a Deus como nos nossos dias, irmãos. Há 10 anos atrás você não imaginaria que nós chegássemos aonde chegamos. Há 10 anos atrás. E você já começa a comparar o povo que está vivendo hoje no Brasil e no mundo com o povo do Apocalipse. Essa galera resistente do livro do Apocalipse, esse mundo, essa sociedade resistente que o livro do Apocalipse mostra, está quase parecida com a nossa, resistente, contrária a tudo que vem de cima, a Deus, a Jesus, ao Espírito Santo, a Bíblia Sagrada. Irmãos, estamos vivendo os dias do arrebatamento, e Deus colocou no meu coração que é para nós orarmos. Assim como Ele colocou no coração de Daniel, Ele colocou no meu coração: Ari, leva a igreja para perto de mim, porque eu quero fazer um grande mover com a igreja nesses dias. Aleluia! Eu estou esperando um grande mover do Espírito Santo. Você que é membro da Maranata, você que é discípulo do Senhor Jesus Cristo, você precisa estar atento a esse mover de Deus. Ele já começou a mover. E não pense você que isso é uma ação do pastor Ari na Maranata de Caxias. Não!
Eu pensava assim também, mas eu tenho pastores amigos aqui no Rio de Janeiro, fora do Rio de Janeiro, no Brasil, amém? Aleluia! E há um mover de Deus, levando as pessoas para a Bíblia Sagrada, levando as pessoas a buscar a Deus, e o Espírito Santo falou no meu coração: Ari, é isso que eu estou fazendo, eu vou mandar um avivamento para a minha igreja, eu vou arrebatar uma igreja viva, uma igreja pujante, uma igreja apaixonada. Eu quero louvar a Jesus por estar vivo neste tempo, Dudu. Porque lá na minha adolescência eu falei: Deus, eu quero participar deste último exército, eu quero estar na linha de frente. E quando eu estava lá na Bleia, eu gostava muito de cantar o hino 212. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava, no lance imprevisto, frente eu me encontrar, até que eu possa ver na glória, quando me coroa. Você pode dar glória a Deus? Você pode dar glória a Deus? Aleluia! Você é um privilegiado. Você está vivendo o tempo do arrebatamento. E os tempos que antecedem o arrebatamento é tempo de guerra, tempo de vitória, tempo de derramamento de Deus, tempo de entrega, de busca, de batismo com o Espírito Santo, de intimidade, porque Jesus vai vir buscar uma igreja apaixonada. Por isso, se você não é o retrato de uma igreja apaixonada, eu quero te dar uns conselhos esta noite antes de você ir embora. Existem algumas coisas na vida do Daniel que eu não vou falar, não vou me aprofundar, porque o relógio já disse que é para eu parar. Aleluia. Mas eu quero dizer uma coisa para você antes de você sair. Esse homem, uma das características da vida deste moço chamado Daniel, isso chamou a atenção de Deus. Daniel tinha uma vida dedicada à oração. Ele já tinha colocado no seu coração desde muito tempo. Quando você lê o livro de Daniel, você não consegue identificar a idade dele ali nos textos, mas fazendo um estudo mais profundo, você sabe que ele chegou na Babilônia com mais ou menos 14 anos de idade. E os anos correram, e agora ele tem 82 anos. Mas nesse processo, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, Daniel está vivendo grandes batalhas. E ele assenta no seu coração buscar a Deus todos os dias, pelo menos 3 vezes. De manhã bem cedo, ele busca o Senhor. No meio do dia, ele volta a buscar o Senhor. No final do dia, ele volta a falar com Deus. Era uma vida constante de oração, uma vida constante de busca de Deus. Mas quando ele vê a necessidade do povo, que o povo precisava ser sacudido, ele implementa. O que é implementar? Ele se dedica mais, ele busca mais tempo, ele abre mais espaço para se dedicar mais e mais a Deus. Esse moço tinha uma vida dedicada à integridade. Daniel permaneceu firme naqueles 68 anos de cativeiro. Foi provado, mas nunca sucumbiu ao pecado. Algumas vezes preferiu a morte que pecar contra Deus, e Deus o honrou. A Babilônia caiu, mas Daniel continuou de pé. Agora o império é outro, é Medo-Persa, mas ele continua lá como um representante de Deus dentro da casa do rei, do palácio real. Aleluia. Nem as provas, nem a promoção conseguiam corromper Daniel. Sabe o que é isso, irmãos? Uma pessoa que se dedicou a ser íntegro. A palavra íntegro vem da raiz inteiro. É uma pessoa que trabalha de uma tal maneira, que administra de tal maneira a sua vida, que ele não deixa rastros, que ele não deixa mau cheiro, que ele não deixa mau testemunho. Tudo que ele faz é pensado
e repensado, porque o alvo dele é glorificar o nome do Senhor. Ele não quer ser vergonha, ele não quer ser vaso de desonra, ele não quer que diga: olha lá o profeta Daniel, olha a vida vagabunda que ele vive. Não, ele sabe a responsabilidade que ele tem, ele assume um compromisso diante de Deus de integridade. Eu quero dizer uma coisa boa para você esta noite, na autoridade do Senhor Jesus. Eu sei que muitos aqui, quem sabe, não vivem uma vida que se possa dizer que é uma vida íntegra. Tem furos, tem problemas, tem dificuldades, tem maus testemunhos, e com a sua esposa, com seus filhos, na sua família, no seu trabalho. Só Deus sabe como é a minha vida e a sua vida. Mas eu quero dizer para você que nesses dias o fogo do céu vai descer e vai queimar a iniquidade, vai queimar o pecado, e aquele que não era santo vai se tornar santo, e aquele que era impuro vai ficar puro, porque a glória do Senhor virá sobre a igreja. E os dias de vergonha ficaram para trás, porque o Senhor vai levantar um povo santo separado para o dia do arrebatamento. Aleluia. Mas esse homem, nós não nos admiramos apenas com a sua dedicação à integridade, nós nos admiramos com a sua vida dedicada ao estudo da palavra de Deus. Neste capítulo nós vemos Daniel estudando os livros. Já havia uma promessa, irmãos. Para que eu vou ficar revirando textos bíblicos? Abrir Torá, e a Torá não era como hoje, que está toda encadernada dentro de um livro como a Bíblia Sagrada. Não, a Torá eram vários livros, quando não feito de papiros, escrito em couro, e eram rolos, dava uma mão de obra, um trabalho tremendo, não era todo mundo que tinha acesso, irmãos. Mas esse homem se dedicou a estudar a palavra de Deus. Ele queria descobrir os tempos de Deus. Ele foi movido pelo próprio Espírito Santo para descobrir que faltava pouquíssimo tempo para a promessa de Deus se cumprir. Irmãos, nós temos homens e mulheres nesse país, nós temos pastores na nossa igreja que se dedicam a pesquisar, a orar e a perceber o mover de Deus. Eu tenho para mim, isso não está escrito na Bíblia, mas eu tenho para mim que Moisés tinha alguns olheiros. Olheiros, pastor, nós sabemos, ele tinha alguns, ele enviou olheiros para visitar as cidades que seriam conquistadas. Ele enviou olheiros lá na cidade onde as muralhas foram derrubadas. Mas eu não estou falando desse tipo de olheiros, eu estou falando de gente que está olhando para cima. Olhando para cima? Irmãos, tinha uma nuvem que ficava em cima do povo, era a nuvem de Deus. Aquela nuvem se movia e o povo se movia. A nuvem parava e o povo parava. Irmãos, eu tenho para mim que Moisés devia ter gente olhando para cima. Para quê? A nuvem começou a se mover. Arruma tudo! A nuvem está se movendo! Pega tudo, chama as crianças! Vambora, vovó! Vambora, vovó! Pega os animais, o que está acontecendo? A nuvem de Deus está se movendo! Nós precisamos ir atrás dela! Irmãos, tem gente de Deus hoje olhando para cima. Tem pastores olhando para cima, e quando a nuvem de Deus começa a se mover, a gente começa a gritar do púlpito: a nuvem se moveu! Se moveu para onde? Na direção de Jesus. Nós estamos vivendo os últimos dias da igreja aqui na terra. Prepare-se, prepare a sua família, prepare a sua casa. Fale com seus vizinhos, mande uma carta, telefone para os seus amigos e parentes. Jesus está voltando, a nuvem está se movendo. A princípio, acredito eu, que quando o povo ainda não estava acostumado, a nuvem se movia, mas a galera não se movia, porque eles não estavam acostumados ainda a se submeter a Deus. Mas houve um tempo, e isso aconteceu 1 ano depois que eles saíram do Egito, aproximadamente, que o Senhor já havia organizado Israel, e eles estavam divididos em exércitos, em cada um com as suas tribos organizadas, e marchando como um exército com bandeiras. Quando a nuvem se movia, meu irmão,
A turma já estava preparada. Irmãos, você precisa parar de olhar para a terra, olhar para os movimentos, olhar para o carnaval, olhar para esses aparentes gozos e coisas boas que o mundo às vezes nos oferece e começar a olhar para cima. Jesus diz assim: quando essas coisas estiverem acontecendo, olhai para cima, porque está próxima a volta do vosso Redentor. Olhai para cima. O hino de número 20 da harpa cristã diz assim: olhai para o Cordeiro de Deus, olhai para o Cordeiro de Deus, pois Ele te pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. A Bíblia, o Espírito Santo está dizendo para você: levanta os olhos, tire os olhos do plano, tire os olhos dos projetos terrenos. Eu não estou dizendo para você parar de viver, para você agora fazer como fizeram os discípulos e os povos da igreja primitiva. Eles pensavam que Jesus ia vir naqueles dias, e aí saíram vendendo tudo, porque eles pensavam que Jesus ia voltar naqueles dias. Mas Jesus não disse que ia voltar naqueles dias. Eu não estou dizendo para você sair vendendo tudo, para você sair dando tudo, para você quebrar casamento, desmanchar noivado. Não, Jesus está voltando, vamos acabar agora o nosso casamento. Em nome de Jesus, se fizer isso é pecado, amém? E eu vou orar para Deus. Tem uma galera aí que é esperta, a gente tem que abrir o olho com a turma. Entendeu? Então, você, não é isso que eu estou falando. Continue vivendo, continue tocando a sua vida, mas de mala pronta. Você sabe o que eu estou dizendo? Continue casando, dando-se em casamento, indo trabalhar, fazendo investimentos, vivendo a vida. Mas olha, estou de mala pronta. A qualquer momento a trombeta vai soar. Aleluia. Tem gente aí que vive tão preocupado com trombeta que qualquer barulho que vem de cima, já fazem foto, já aparece no Facebook. Olha, tem um barulho estranho, tem trombeta tocando aqui, tem trombeta tocando lá. Irmãos, eu não sei se essas trombetas são do céu. Agora uma coisa eu sei: quando Jesus vier, elas vão tocar e nós vamos subir. Aleluia. Não vamos ficar aqui filmando. Se você quiser ficar filmando para jogar no seu Facebook, fique à vontade. Aleluia. Quando a trombeta do Senhor tocar, não vai dar tempo. Aleluia. Você lembra das 10 virgens? 10 virgens, 5 prudentes e 5 que eram nécias, que eram loucas. Todas essas 10 virgens, a Bíblia quando chama de 10 virgens, que significa separadas, puras, esperando a chegada do noivo. A Bíblia diz que o noivo tardou. É uma parábola. O noivo tardou. A hora que eles estavam esperando, não apareceu. E aí a Bíblia diz que ambas, na espera, adormeceram. Ambas, as 10, adormeceram. O texto bíblico diz que elas ouviram o barulho e acordaram. Alguém estava gritando lá fora na rua: aí vem o noivo! As 10 se despertaram. 5 delas tomaram as 10 tomaram suas lâmpadas. 5 descobriram que não tinham azeite suficiente para a chegada do noivo. Pediram azeite emprestado. Por favor, vocês não têm azeite para nos vender? Para nos emprestar? Porque nós percebemos que nós não temos azeite suficiente para a hora do noivo passar aqui, e de maneira que nós possamos ir com eles. Olha, infelizmente o azeite que nós temos só dá para nós. Vocês vão ter que sair correndo aí, comprar azeite em algum lugar. E voltem depressa, porque o noivo já chegou, está na reta da rua, vai passar aqui para nos pegar. E elas saíram, foram comprar azeite. As que estavam preparadas, o noivo passou, e elas saíram de onde estavam, foram identificadas, entraram no cortejo nupcial e foram com o noivo para o lugar da festa. Daqui a pouquinho, poucos minutos depois, chegaram as 5 desesperadas, as 5 translocadas, as 5 loucas. Compramos azeite, e agora? Alguém falou: agora é tarde, o noivo já passou. E quem tinha azeite foi, quem não tinha ficou. Esse azeite, irmãos, significa uma unção de Deus. Unção significa preparo. Unção, a palavra unção significa capacitação. Uma pessoa que é ungida é uma pessoa
capacitada por Deus para desenvolver alguma tarefa, seja ser um rei, seja ser um sacerdote, seja ser um pastor, seja o que for. Se ele é ungido de Deus, ele foi capacitado para alguma coisa. Nesse texto, a unção de Deus significa capacitação para perceber o movimento do noivo. E agora que a gente chora, você está capacitado para perceber o movimento do noivo? O noivo está vindo e você está empolgado com o carnaval. Eu tive a infelicidade de ver pessoas da igreja com penacho no Facebook, e eu pensei assim, olha aí, depois vai lá para a igreja trocar cálice de ceia e dizer que ama Jesus, envolvido com carnaval, uma festa do inferno, uma festa que é gerida por poderes das trevas, sempre foi. Terça-feira próxima, o Pedro vai estar aqui trazendo uma mensagem. Eu me lembro de um testemunho do Pedro. O Pedro, assim como o Dudu, no período de carnaval, ele não fica em casa, ele não vai para retiro, ele vai para a rua, ele vai evangelizar. E ele me contava que um desses anos passados ele esteve lá na Sapucaí, ele e um grupo de homens que trabalhavam com ele lá, quando ele ainda era do Borel. E quando ele chegou lá, na ala das crianças, ali no preparo das escolas de samba, que elas estão se preparando para entrar na Sapucaí, toda a ala das crianças de 8, de 9, de 10, de 11 e de 12 anos, todas estavam incorporadas. Todas. Tinham recebido uma tal de uma entidade que eu não sei o nome, e também não vou falar o nome para quê? Eu quero falar o nome de Jesus. Peguei um artigo do UOL, falando sobre o carnaval, sobre como o carnaval deste ano foi regido por Xangô. Quem é Xangô? Está aqui na Bíblia, irmão? Xangô aqui na Bíblia tem outro nome. Xangô aqui na Bíblia é demônio, é espírito de engano. Ok? Pois é, o carnaval deste ano estava sendo regido. Inclusive teve uma das escolas de samba, eu não acompanho isso, mas a gente ouve pessoas falarem, a gente ouve propagandas, não é verdade? Lá em casa até propaganda de carnaval estava tirando, irmãos. Mas de vez em quando, quando eu chegava, eu já tinha falado alguma coisa. A escola de samba, a letra da música era voltada para esse falso Deus, para esse espírito das trevas. E aí eu vejo crente, igrejas envolvidas com carnaval. Irmãos, nós não nos envolvemos com carnaval, nós vamos lá para tirar pessoas de lá. Semana retrasada esteve aqui o evangelista Emanuel. Emanuel era sambista, assim como o pastor Patrick. Pastor Patrick, que cabra sério, que prega a palavra de Deus, batia, era ritmista de uma dessas escolas, escola de Vila Isabel. Perderam um grande ritmista lá, porque um dia Jesus falou no coração dele e ele saiu de lá. Eu estava ouvindo uma entrevista de uma dessas comandantes da Mangueira, uma senhora já idosa, uma senhora vistosa, simpática, e ela estava falando assim: olha, essas igrejas estão acabando com o carnaval. As moças, os rapazes, lá na Mangueira, a gente fica com as fantasias todas lá esperando, não tem gente para vestir as fantasias. Por quê? Porque as igrejas estão levando os nossos filhos, levando o meu genro, levando a minha nora, levando as nossas moças, eles não querem mais ir para o carnaval. E aí uns repórteres, uns jornalistas cheios de demônio: nós temos que fazer alguma coisa, nós temos que acabar com a igreja. Tente. Estão tentando desde que ela nasceu, não vão conseguir, jamais conseguirão, porque maior é aquele que está conosco do que aquele que opera no mundo. Nós estamos vivendo tempo de mudanças, tempo de dizer não para o pecado. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Emanuel estava aqui pregando há 2 semanas atrás. Ele falou: pastor, eu me converti a Jesus, mas eu estava envolvido, estava tudo marcado para eu desfilar, mas eu me converti a Jesus. E aí no dia seguinte da minha conversão, faltavam 2 ou 3 dias para o desfile,
o que aconteceu? Foi um domingo, e ele falou assim: pastor, eu me converti lá na Praça Sé, quem estava pregando era o senhor, pastor Ari. Eu falei: é mesmo? Eu não me lembro disso. Eu só me lembro que ele tinha um rabinho de cavalo aqui assim, magrinho, sequinho, feito uma espada. Mas envolvido. E aí, os seus amigos, seus parentes, todos, e ele contando testemunho, falando que as pessoas insistiam para ele ir. Não, mas olha, eu não tenho a fantasia. Não, mas eu tenho, empresto para você. Não, mas eu não tenho a carapaça. Não, mas eu tenho outra carapaça. Mas eu não tenho a espada. Não, mas eu arrumaram tudo para o cara. E ele foi. E ele estava lá na Sapucaí, passando a Sapucaí com a escola, quando o Espírito Santo falou com ele. Ele falou assim: parece que Deus abriu um canal e eu não via mais nada e não ouvia mais nada, eu ouvia só ele falando: o que é que você está fazendo aí? Sai daí, Emanuel, você não pertence a este lugar. Ele estava sambando, disse que ele ficou meio tonto assim, tropeçou no pé. E ele falou: mas como é que eu vou sair daqui? Eu já estou no meio da Sapucaí, agora para voltar não dá. Senhor, deixa eu chegar até o final, que eu nunca mais ponho o pé aqui, mas eu preciso chegar. E a partir daquele momento, o Espírito Santo falava: sai daí, Emanuel. E ele saiu, nunca mais voltou. É evangelista da igreja, pregador do evangelho, tem uma família linda, aleluia, está com o Espírito Santo queimando no seu coração, está esperando a volta do Senhor Jesus. Eu não sei aonde anda o seu coração, talvez assim como o coração daqueles hebreus que estavam lá na terra de Babilônia, entretenidos com os movimentos babilônicos, e se esqueceram da promessa de Deus. Baseado nesse texto, nós tomamos uma decisão no sábado passado, quando estávamos pregando lá no retiro da Maranata, no primeiro dia de feriado, sábado. Deus falou no meu coração: Ari, leva a igreja para perto de mim. E aí eu me lembrei de Daniel, preguei sobre Daniel aquele dia, e eu me lembrei do capítulo 10, quando Daniel separa 21 dias para buscar a Deus, com jejuns, com sacrifício. Eu quero desafiar você, para os próximos 21 dias, começando hoje, nós buscarmos a Deus. Esta madrugada de domingo, 157 irmãos da nossa igreja estavam juntos às 3 horas da manhã falando com Deus. E eu combinei com eles aqui na consagração, joguei nos grupos que eu tenho acesso, e as pessoas disseram: eu estou contigo, pastor, bota teu like aí. Todo mundo foi botando like, foi botando no WhatsApp, e nós contamos, era 2 horas da manhã, eu estava contando. Eu quero saber quantas pessoas estão de joelho agora às 3. Eu contei 157 positivos. Às 3 horas da manhã, eu entrei na rede e falei: estamos juntos, estamos nos conectando com Deus agora. E aí começou a aparecer um monte de like, um monte de like, um monte de like. Você nem sabia, mas essa madrugada tinha pessoas orando por você. A mesma oração de Daniel: Senhor, move o coração da tua igreja para ti, desperta a tua igreja para voltar-se para ti. Irmãos, os próximos 21 dias nós vamos estar envolvidos aqui em um clamor a Deus. A madrugada de segunda-feira, daqui a pouco, 3 horas da manhã, eu vou estar ligado. Se você quiser estar comigo, eu não sei se você pertence a algum grupo da igreja, mas se você pertence a algum grupo de WhatsApp, coloque só um like lá. O líder do grupo onde você pertence já sabe que você está falando comigo, que você está falando com a gente. Estou com vocês, nós vamos clamar ao Senhor juntos. O que é que nós vamos orar? Ore pelo você, peça a Deus para abençoar você, para libertar o seu coração, quebrar as cadeias. Peça a Deus para abençoar seu casamento, a sua família, seus filhos. Depois que orar por você e sua família, ore pela Maranata de Caxias. Peça a Deus para soprar um vento aqui na nossa igreja e sacudir a árvore, e os frutos podres caírem, e ficarem apenas aqueles que glorificam o nome do Senhor. Ore pelo ministério da Maranata, ore pelos pastores da Maranata. Estamos vivendo dias difíceis, precisamos que Deus mande um despertamento para o pastor Ari, para o pastor Davi, para o pastor Rômulo, para o pastor Paulo, para o pastor Carlos, para os pastores da Maranata. Deus pode nos batizar com fogo outra vez. Ore pelos pastores,
ore pelo Brasil, ore pelo Rio de Janeiro. São esses 6 objetivos. Eu comecei a orar, quando eu me dei conta já tinha passado mais de 20 minutos orando por esses alvos. Eu quero convocar você. Terça-feira nós vamos começar a reunião aqui com oração. Os diáconos queridos já estão prevenidos. Nós vamos começar aqui de joelho, vamos clamar a Deus. Queremos cura, queremos avivamento, queremos a presença de Deus. Amém? Isso vai acontecer na terça-feira, isso vai acontecer no domingo de manhã, isso vai acontecer no domingo à tarde, à noite. Às quartas-feiras nós temos aqui um movimento de oração. Às 2h da tarde tem mais de uma dezena, 2, 3 dezenas de mães que vêm para cá buscar a Deus. Você está em casa nesse horário? Vem para cá buscar a Deus. Às 15 horas com as mães que oram aqui na igreja. Às 19h30 nós temos outro movimento de oração aqui na igreja na quarta-feira. Vem para cá, quarta-feira 19h30, há um mover de Deus. Eu quero que encha lá em cima de forma que não consiga ficar lá, que o Ailton tem que vir aqui para baixo. Em nome de Jesus, se vivo estiver, eu estarei aqui na quarta-feira, porque eu preciso de Deus. Eu preciso do mover de Deus na minha vida, no meu coração. Estamos vivendo os últimos momentos. Eu me lembrei de um louvor antigo, Dudu, que nós cantávamos na década de 90, lá no Retiro, no período chamado de Carnaval. Está chegando o dia, está chegando a hora do inimigo cair e suas hostes terem fim para sempre. Está chegando o dia, e o diabo sabe disso. Ele sabe que o momento dele está chegando, que ele vai ter que se apresentar diante do justo juiz, ele e seus comparsas, ele e aqueles que o seguiram. Mas nós estaremos do lado da luz, nós estaremos atrás do Salvador. Nós somos a igreja amada, remida, estaremos brilhando como estrelas, como a promessa de Deus a Abraão. Aleluia. Eu quero convidar você para que nesses próximos 21 dias, que começa hoje e termina no dia 30 deste mês, aleluia, nós estejamos envolvidos em orar às 3h da manhã, em orar no meio do dia, em orar no final do dia. 3 vezes ao dia nós vamos estar buscando a Deus. Vamos incrementar as orações, conforme Daniel fez na igreja, nos cultos, nas reuniões. Reúna a sua família, fale da seriedade desse momento, fale com temor e fale com unção e graça. Deus vai usar você, e você vai reunir a sua casa. Desliga a televisão. Ah, pastor, mas logo agora que vai ter o campeonato das Libertadores. Ah, pastor, irmão, nosso campeonato é outro, nossa libertação é outra. Nossa libertação não é de um ano. A gente não recebe uma taça esse ano e começa tudo de novo o ano que vem, não. Nós estamos buscando o que é eterno, o que não acaba, o que não tem fim. Aleluia. Vem para cá, vamos buscar a Deus. Vamos nos colocar de pé, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Se você vai aplaudir a Jesus, por favor. Aleluia. Você gostaria de abraçar esse propósito? Estamos começando hoje com a igreja. Começamos na madrugada de domingo, mas vem a madrugada de segunda agora, depois a de terça, depois de quarta, e vem todos os dias da semana. Dá uma parada, levante, coloca o teu telefone para despertar às 3h. 3h da manhã, vai lá no seu grupo. Estamos juntos. Fale com Deus acerca da sua família, da sua vida. Peça a Deus em favor da igreja. Busque um despertamento. Deus vai enviar um constrangimento para a igreja, que nós estaremos todos aptos, acesos, apaixonados para ganhar, tirar almas das mãos do inimigo e trazê-las para as mãos do Senhor Jesus. Amém? Você gostaria de participar conosco desse projeto? Levante a sua mão comigo em nome de Jesus. Aleluia. Senhor meu Deus, Tu conheces o coração de cada um. Tu sabe que nós somos empolgados e levantamos as nossas mãos porque nós até queremos e precisamos, mas nem sabemos se temos força, condição para cumprirmos o que estamos falando. Por isso eu estou orando desse jeito. Senhor, me ajuda. Eu quero cumprir esse propósito.
Eu quero me separar para ti, como Daniel fez nesses 21 dias. Senhor, eu quero espiritualmente me vestir de cinza e saco. Eu quero me humilhar na tua presença. Eu quero abrir mão dos prazeres da mesa. Eu quero abrir mão dos prazeres da carne, dos prazeres dos olhos. E eu quero me dedicar a ti, Senhor, porque eu quero mais de ti, Senhor. Eu preciso, eu tenho uma necessidade. O meu coração anseia pela tua presença. Por isso, meu Salvador, a começar de mim, fortalece a minha vida, pois eu não quero desistir no meio do caminho. Fortalece a minha vida, pois eu quero cumprir esses 21 dias de busca, de jejum e de oração. Eu rogo isso em meu favor, mas em favor dos meus irmãos que nesse momento levantam as suas mãos. Em nome do Senhor Jesus, eu te peço. Eu não sei como é que você vai fazer, porque eu regulo a minha vida, eu não regulo a sua. Mas eu já tenho aqui no meu coração os dias que eu vou jejuar. Eu não sei se você pode jejuar totalmente ou parcialmente. O jejum parcial é aquele que você toma água, é aquele que você escolhe alimentos mais leves, como verduras, legumes para comer, por causa do jejum que você está fazendo. Mas tem o jejum total. O jejum total você não toma nem água, você se prepara para ele e encara. O jejum judeu, hebreu, começa às 18 horas e vai até às 18 horas do dia seguinte. Eu não sei se você consegue fazer isso. Por favor, só faça se você conseguir. Se não, jejue. Jejum das 6 da manhã até as 6 da tarde. Jejum das 6 da manhã até o meio-dia. Jejue, separe momentos, separe horas, separe dias para estar com Deus, para ler a Bíblia, para louvar, escutar louvores, para ler bons livros, para se dedicar a conversar com a família, a meditar nas coisas de Deus. Separe momentos, desliga a TV, esqueça a Netflix, acabe com a televisão aberta, separe-se para Deus. Você vai ver que no final desses dias você vai estar outra pessoa, você vai estar mais leve, você vai ter mais autoridade, você vai dormir mais tranquilo. O diabo não vai ter ação na sua vida. Até aquelas pessoas que eram usadas pelo inimigo vão começar a ter medo de você, porque eles olharão para você e verão que atrás de você, na frente de você, está o anjo do Senhor que acampa ao redor. E eles vão pensar 2, 3 vezes antes de levantar a mão contra você, porque você está revestido pelo poder do Senhor Jesus. Irmãos, entra nessa batalha. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava, no lance imprevisto, à frente eu me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando na vitória, onde Deus vai me coroar. Aleluia. Obrigado, Senhor, por esta semana, por esta mensagem, pelo Teu Espírito Santo que trabalhou em nossas vidas. Sem a ajuda do Teu Espírito não conseguimos nem sair daqui. Por isso nos ajuda, leva-nos em paz para os nossos lares. Senhor, ajuda-nos a proteger o nosso coração, proteger o nosso coração do pecado, proteger a nossa mente da murmuração e do pecado. Ajuda-me, Senhor, porque eu não quero pecar contra Ti. Eu estou separando dias e horas para gozar da Tua presença, para termos mais intimidade. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo repouse sobre a minha e a sua vida, desde agora e para todo sempre.